Olá, tudo bem? Saudações. Bem. Meu nome é Vitor Figueiredo, eu estou representando aqui a Óptimo Educacional, né, um podcast voltado para os jovens advogados. E hoje eu tenho o prazer de receber Paulo Monteiro, advogado, especialista em inteligência artificial. Eu, né, Vitor Figueiredo, né, o apresentador. E a Emily, estudante do direito, estagiária, está iniciando essa carreira nesse maravilhoso mundo do direito, né? E aqui somos nós, né? Uma breve apresentação. Meu nome é Vitor Figueiredo, eu sou CEO, né, advogado-chefe Vitor Figueiredo Advogados, CEO da Óptimo Imobiliária, e coincidentemente nome parecido aqui com o podcast. E o Paulo, né? Paulo é advogado especialista. E aí, Paulo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar participando aqui com vocês, né? Primeira vez aqui no podcast e estou muito feliz de participar e contribuir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Show de bola, muito bom. Temos também aqui a Emily. E aí, Emily, como é que você tá? Eu tô muito contente, eu gostei muito de ter sido convidada para participar e eu estou ansiosa para escutar os conhecimentos que vocês trarão pra gente aqui hoje. Coisa boa, é isso aí, né? E hoje temos como tema um assunto muito interessante, né? Inteligência artificial. Advocacia 4.0. Será que a máquina vai substituir o advogado? Sim? Não? O que você acha, doutor Paulo? Doutor Vitor, substituir o advogado, eu acho que não. Ele vai mudar a maneira com que o advogado trabalha. Eu acho que hoje o advogado ele atua muito com um lado estrategista, de verificar processos, identificar, analisar demandas, toda essa questão que envolve a estrutura pré-processual, até mesmo consultiva, e também como um redator, né, no sentido de redação de peças, elaboração de documentos, pareceres, enfim, toda a elaboração escrita que a atividade exige. Entre outras questões como gerenciamento de escritório, gestão de clientes, tudo que permeia esse meio do escritório da advocacia. E o que a inteligência artificial vem para mudar é tirar esse trabalho de redator, esse trabalho mais repetitivo e para alguns até monótono da própria gestão, seleção de clientes, para tornar o advogado mais cerebral, uma atividade mais estratégica. Ele, por trás da ferramenta, utilizando a ferramenta da forma correta, conseguindo direcionar para aquilo que ele quer. Se ele quer ter uma ferramenta para redação de processos, redação de petições, de documentos, se ele precisa de uma ferramenta para questão de clientes, para poder selecionar, fazer uma triagem de clientes, um atendimento inicial, se ele precisa, por exemplo, de alguma ferramenta para fazer a gestão dos processos, identificar questões de prazos, para qual advogado que vai no escritório. Então, isso fica, essa parte que é mais burocrática, que tira tempo do advogado para ele exercer o que a atividade dele que é uma atividade intelectual, né, isso que tira hoje do advogado esse tempo para exercer essa atividade, vai ser muito reduzido por conta da inteligência artificial. Então é uma questão interessante, né? Inteligência artificial é uma coisa que eu fui introduzir tem pouco tempo. E o que eu uso hoje em inteligência artificial, basicamente, é a busca de jurisprudência, né? Então, assim, eu vejo que é eficiente, ele dá essa base, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Sim. Porque ela pode ser generativa, pode falar coisas incorretas. E você, Emily, como que é a sua vivência com a IA? O que você usa, o que você pensa? Eu como estudante de direito, né, eu acho que a IA é ao mesmo tempo uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição. Porque ela te dá muita coisa, mas ela te dá em situações que você tem que balancear o quanto dessas coisas você tem que usar e o quanto você não tem, qual é o seu limite. Quanto essa disponibilidade vai ser bom pra você e quando essa disponibilidade vai te acomodar ao ponto de você não exercer o seu senso crítico ou realmente focar naquilo que você tá aprendendo pra poder talvez otimizar seu tempo de uma maneira mais do que deveria, vamos dizer assim, vamos usar esse linguajar. Porque o estudante, ele pode usar, assim, a inteligência artificial a seu favor. Ela vai coletar materiais de qualidade de diversos lugares. Ele tem um arsenal ali que vai te oferecer muito conhecimento se você saber utilizar da maneira correta. Mas se você se acomodar a esse uso de uma forma como se ela tivesse que sempre fazer tudo pra você, sem que você utilize como uma ferramenta de auxílio, mas como
a ferramenta principal ou a coisa que vai fazer tudo que você precisa, aí é aquele acômodo que vai atrofiar a sua percepção, vai atrofiar a sua educação. Então é um balanço, porque eu acredito que qualquer tecnologia, qualquer avanço que a gente tem na sociedade sempre terá seus prós e seus contras. Então tem que sempre ter em qualquer atuação esse balanço do quão bem você pode usar uma ferramenta e quão você pode fazer daquela ferramenta ser um empecilho para o seu crescimento pessoal. Muito interessante. E assim, buscando, né, esse tema, essa percepção, prós e contras da inteligência artificial, nós aqui da Óptima Educacional estamos lançando, né, o curso de inteligência artificial, essas ferramentas, essas integrações, esses prompts de auxílio ao advogado. E eu acho que isso aí é algo que pode gerar maior produtividade, né, Paulo? O que você acha que a IA consegue economizar de tempo do advogado em relação à rotina de um escritório? A rotina de escritório, as possibilidades são quase infinitas, são imensas. Desde análise de processos, elaboração de documentos, petições, questões de análise preditiva, se aquele processo tem uma possibilidade de texto, se não tem. Enfim, questão de atendimento ao cliente, né? Claro que a gente tem hoje uma recomendação da OAB que determina que essa primeira, que o contato com o cliente não deve ser feito por meio de inteligência artificial, que deve ser o advogado que responda esse cliente. Então, fazer um primeiro contato, uma triagem, uma seleção, o advogado ainda pode fazer, então é um ponto também que é muito bacana. Enfim, toda tarefa, gestão do escritório, ele consegue, hoje com algumas ferramentas, você tem inteligências artificiais que são integradas a planilhas, por exemplo, que você pode fazer via prompt, faça uma planilha com esses dados, você joga a base de dados, ele te entrega uma planilha pronta, é sensacional. Ela amplifica para o advogado, para qualquer profissional, qualquer tipo de usuário, seja ele estudante, advogado ou outro profissional de outra área, ele amplifica a capacidade de você, capacidades que você não tem. Às vezes você é um advogado que é um excelente estrategista, consegue identificar pontos que são muito favoráveis para o seu cliente, pontos nodais ali no processo, na demanda, só que você às vezes não é um bom redator, por exemplo. Você não vai conseguir passar ali antigamente a gente passava pro papel, né? Uhum. Não vai conseguir mais passar pro papel ali ou escrever aquilo que você está pensando. Você usa um assistente, usa uma inteligência artificial para te ajudar. Você é um advogado que trabalha sozinho, né? Um jovem advogado acabou de sair da faculdade. Como é que você vai divulgar? Utiliza a inteligência artificial para te mostrar algumas opções de divulgação e marketing. Então, assim, você às vezes é um advogado que é muito bom estrategista, nota 8, 9, você é um redator nota 5, na parte de marketing você é 3, por exemplo. Com a inteligência artificial, você vai ser um redator nota 9, 10, vai ser um estrategista 9, 10, vai ser um redator nota 8, vai ser na parte de marketing, nota 6, 7. E isso ela vem para ajudar, auxiliar nesses processos que são inerentes a todo escritório, né? Eu acho que realmente assim, essa questão de poupar tempo é muito importante. E o que a Emily falou também dessa questão de atrapalhar um pouco, né, o nosso raciocínio, a inteligência artificial, eu vi uma pesquisa hoje que elas utilizam algumas palavras-chave. Vocês podem perceber que a inteligência artificial normalmente ela utiliza muita palavra crucial. E as pessoas, conforme vão utilizando a inteligência artificial e vão lendo, vão incorporando essas palavras-chave nos seus próprios vocabulários. E aí fica a dúvida agora, quem está treinando quem? É muito interessante essa dinâmica que os usuários têm com a inteligência artificial. Uhum. E a gente tem que pensar na realidade também que hoje 70% a 80% dos escritórios é um advogado, 2 advogados. São muitas funções, né? São muitas questão funções. De avaliação de documento, análise de prazo, análise de jurisprudência, procedimento de organização do escritório. E aí entra hoje também uma questão que é muito importante, né? Que também é o marketing, né? O que essa inteligência artificial pode fazer em relação ao marketing? Por exemplo, se você está fazendo petições reiteradas daquele tema, significa que você tem clientes daquele tema. Ou seja, faz muito sentido, por exemplo, você já fazer um marketing direcionado para aquilo. E é o que a gente encontra hoje em realidade. Eu acho que nosso dia a dia agora já é indispensável a avaliação de integração com a inteligência artificial. E como qualquer onda, né, quem vai na frente vai mais rápido, né?
a gente tem que estar sempre buscando se atualizar. E nessa questão de análise de documento, automação, você acha que a IA vai conseguir fazer isso? Hoje já faz? Como que está sendo a experiência? Hoje já faz. É muito interessante para o advogado, porque ele tem dupla possibilidade. Ele pode contratar uma Legal Tech. A Legal Tech, ela tem, são empresas que fornecem softwares jurídicos, né, focados para advogados, escritórios, serviços, e ele pode contratar um serviço, uma plataforma que ofereça esse tipo de ferramenta de IA para fazer essas análises, esse tipo de petição, mas na maioria das vezes ele está contratando aquilo que a gente chama de black box, que são caixas pretas, né, enfim, você não sabe como é programado, você não sabe o que tem ali, enfim, quais são os vieses daquela programação, qual é o alcance, enfim. Isso pode gerar alguns problemas éticos também para o advogado, para o escritório. Mas o advogado também pode desenvolver suas próprias ferramentas, seus próprios assistentes, seus próprios agentes. É bom a gente fazer essa diferenciação. Os assistentes, eles são programados para fazer uma tarefa específica, enquanto os agentes, eles têm a oportunidade de fazer outro tipo de tarefas de forma automática, sem a consulta ao usuário. Por exemplo, um agente de chatbot, ele atenderia um cliente, passaria informações, acionaria a base de dados do estoque, por exemplo, de uma empresa, e passaria essa informação de volta para o cliente. Isso tudo sem confirmar nada com o usuário da IA, que seria essa empresa. Então, hoje, até para o advogado fazer essa análise, ele consegue esse próprio assistente, utilizar a inteligência artificial e fazer uma análise completa dos documentos que ele quer. Uma coisa interessante, por exemplo, né, se a gente for falar, que a gente está falando, a gente costuma dizer, que é a automação de tarefas repetitivas, né? Sim. Por exemplo, se supostamente o escritório mantém uma lista com a atualização dos processos, às vezes pode uma inteligência artificial acessar essa lista, né, que vai ter os dados do cliente, e informar para o cliente se houver alguma movimentação processual, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, essa agilidade de informação. Por exemplo, tem as softwares que fazem essa movimentação, tipo a Astreia. A gente pode cadastrar, por exemplo, ali, né, uma inteligência artificial, e a inteligência artificial pegaria essa informação pelo WhatsApp e jogaria para o cliente. Falar, olha, saiu um despacho, houve uma movimentação, houve uma decisão no seu processo, esse é o teor da decisão. A inteligência artificial poderia fazer isso, né? Eu acho que é bastante interessante. Até porque hoje a gente já vive isso. A gente estava conversando mais cedo, né? Que na minha época, quando eu comecei, ali 20% a 30% a gente gastava indo e voltando do fórum, buscando movimentações, tirando cópias de processo, digitalizando. É uma realidade que hoje não existe mais, né? Então, eu acho que o futuro está chegando rápido. E, assim, Emily, em relação à parte educacional, né? Que você está na faculdade, o que está sendo a sua vivência de o pessoal utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para poder estudar ou eventualmente fazer alguns trabalhos? O que você está sentindo? Eu acho que tem uma linha ali, uma linha tênue entre os usuários de inteligência artificial, que sempre vai ter aquela pessoa que vai ver a ferramenta como uma oportunidade de aprimorar a sua evolução pessoal em questão educacional, né? De utilizar para estudar realmente, para buscar materiais, para abrir uma maior alçada de coisas que você consegue pesquisar nesse momento. Uhum. E eu acho isso positivo, eu acho isso uma ótima maneira de uso da ferramenta. Eu acho que a gente tem que enxergar nas coisas possibilidades de você poder crescer. E tem também uma parcela dos estudantes que eu acho que isso a gente nunca vai deixar de ter, as pessoas que tentam otimizar o tempo até demais, vamos dizer assim. Que é você, em questões de trabalho, de faculdade, realmente, você tirar a sua responsabilidade de produzir algum material e deixar essa responsabilidade unicamente pela inteligência artificial. Eu acho que isso pode ser danoso para a educação. Até da forma como foi usada, né? Porque tem ocasiões que a gente consegue entender e também a gente não pode excluir o fato de que é uma ferramenta que ajuda muito nessa questão de optimizar o tempo. Isso é ótimo, isso é uma maravilha para quem é estudante, para quem estagia, para quem não tem tanto tempo à disposição assim. É incrível, é muito, muito útil, eu não vou negar, mas é realmente o estudante ele saber se autolimitar para ver qual é a melhor forma de você utilizar a ferramenta sem se prejudicar em questão de conhecimento também. Interessante.
E nós aqui, o que a gente encontra, né? Tá ouvindo notícias, várias notícias, e às vezes advogados que estão sendo punidos, né, nos tribunais superiores, porque a IA inventa uma jurisprudência. Isso. E aí eles jogam na petição e falam assim, nossa, essa jurisprudência é muito boa. Mas são jurisprudências falsas, né? Houve casos aí, o pessoal foi multado. Em relação a essa questão, como que a gente consegue avaliar, por exemplo, se a jurisprudência, se aquela IA está dando uma informação verdadeira ou se ela está inventando a resposta? Exato. O grande gargalo da IA que a gente tem no Brasil, seja com estudantes, eu acho que a Emily pode confirmar isso também, seja com profissionais, é a má utilização ou não saber utilizar as ferramentas. Por exemplo, se você usar o ChatGPT hoje, o GPT-5, e colocar, eu gostaria de uma jurisprudência, coloca o tema, do tribunal tal, utilize apenas fontes confiáveis deste tribunal. Ele vai te trazer algumas jurisprudências ali, e ele vai te dar a fonte, se você clicar no link, ele vai te direcionar direto no site do tribunal, e aí você consegue ver. Algumas outras inteligências artificiais ainda não fazem isso. Tem algumas inteligências artificiais que são programadas para fazer isso, porque já utilizam uma fonte de dados, uma base de dados que já é ligada a jurisprudências. Então, o que o advogado tem que fazer hoje é ter muito cuidado e consultar. Se a jurisprudência realmente existe, ela está muito boa. É aquela desconfiança, né? Quando a esmola é muito grande, a gente desconfia. Pega aquele número do julgado, vai no site do tribunal, confere. Eu ainda prefiro utilizar, fazer a busca pela boa e velha ferramenta do tribunal. Eu prefiro fazer assim. E utilizar a inteligência artificial para elaborar a petição depois que eu fiz a minha busca de jurisprudência. Mas para quem gosta, eu recomendo o GPT-5 nesse sentido, utilizando o prompt correto para ele trazer fontes confiáveis e você poder fazer essa verificação e a própria verificação manual depois. Ele te trouxe jurisprudência, vai lá, confere se realmente existe, se existir, muito bom, porque realmente, infelizmente, essas ferramentas, quando elas não são um assistente que tem algumas restrições, que não são programados para fazer esse tipo de trabalho, eles podem alucinar, né, que é o que a gente entende como, que é o que a gente chama de alucinação. E aí pode trazer, por exemplo, uma leitura de um documento errado, uma petição uma decisão, por exemplo, que indeferiu uma justiça gratuita, ele analisa dizendo que foi deferido. Isso tudo o advogado tem que supervisionar. Por isso que eu acho que o advogado é um estrategista. Ele supervisiona, verifica e a ferramenta executa a tarefa. E eu já vi também acontecer, por exemplo, quando ele lança uma jurisprudência como uma fundamentação, e quando você vai acessar a jurisprudência em si, ela é contrária àquela fundamentação. Sim. Supostamente, a jurisprudência que fala sobre a possibilidade de penhorar salário de R$6.000. Ele lança aquela jurisprudência, ela coloca parte daquela jurisprudência, mas não a informação inteira. Aí se você for acessar o documento original, na verdade é uma fundamentação contrária à sua tese. Uma questão interessante, né? Porque Sim. A inteligência ainda não chegou naquele ponto que, e assim, eu acredito que nunca vai chegar, que também é desnecessária a atuação do advogado. E vai muito da responsabilidade do advogado também, porque é o token do advogado que vai ali, é a nossa assinatura. A inteligência artificial faz, mas quem chancela é o advogado. Interessante. E agora, assim, para a gente poder encerrar, qual que é a sua opinião? O que você acha dessa evolução da inteligência artificial? Eu acho que foi muito rápido, eu ainda confesso que eu estou me adaptando à velocidade com que ela se aprimora, sabe? Porque poucos anos atrás ela se me limitava a fazer, por exemplo, em questão de produção visual, fazer uma coisa que era escrachado, que você sabia que aquilo não era real, e hoje em dia ela teve uma evolução tão rápida, uma aprimoração de qualidade realmente que você tem que parar, analisar com cuidado, pensar direitinho e falar, isso é real? Isso é inteligência artificial? O que eu estou de frente aqui? Então, é uma evolução muito rápida para um período de tempo muito curto. E isso me deixa um pouco atordoada ainda, apesar de que eu acho que se a sociedade caminhar no sentido de utilizar essa ferramenta para um viés positivo, eu não vejo por que ser contrário a isso. Mas qualquer tipo de avanço tem os seus danos também, e eu confesso que pra mim, como pessoa, eu acho que tem certas preocupações também nesse avanço extraordinário que a tecnologia está tendo. Interessante. Você, Paulo, o que está sendo o seu sentimento em relação à inteligência artificial?
Eu acho que a inteligência artificial hoje ela é um divisor de águas, assim como foi a internet no final dos anos 90, anos 2000, assim como foi passada a máquina de escrever para o computador. Eu acredito hoje que a grande parte dos profissionais, não só profissionais do direito, mas profissionais no geral, que tem um trabalho que se desenvolva com computador, no geral, assim, vai ficar muito complicado exercer essas tarefas sem a utilização da inteligência artificial. Hoje em dia, os próprios computadores eles já estão vindo com inteligência artificial embutida para ligar na hora que você precisa, fazer a tarefa que você precisa, abrir os softwares que você precisa, tudo de forma muito integrada. Então, eu acredito que hoje, para a gente alcançar uma inteligência artificial geral, como se espera, ainda vai levar alguns anos, mas a implementação da inteligência artificial daqui para frente é inevitável. Muito interessante. E aqui estamos nós, né? Eu também entendo que é um divisor de águas. Me espantou a agilidade com aquilo ali está entrando no dia a dia do escritório de advocacia, mas eu acredito que é inevitável. Sim. Ou você vai com a IA ou você fica de fora do mercado. Não tem meio termo hoje. E aqui, assim, dando a possibilidade disso, nós iremos, né, fazer o curso de introdução à inteligência artificial, o curso de evolução disso aí, como que a gente consegue integrar isso aí na atividade de advocacia e, eventualmente, também, como que o escritório consegue ser mais bem sucedido dentro dessa realidade da advocacia 4.0, né? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato pela gente, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, Spotify. Estamos à disposição aí para poder cada vez mais auxiliar os jovens advogados ou aperfeiçoar os advogados antigos, né? Então, siga ligado, Ótima Educacional. Você